Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. O app da Sara já está no ar. Trazer uma palavra do céu hoje, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos, baixa a cabeça, vamos clamar ao Senhor, vamos orar mais. Senhor Deus, nosso Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Pai, como igreja, eis aqui a Tua noiva, viemos aqui te adorar, te louvar, agradecer o Teu santo nome, Jesus Cristo, que Tu és nosso Senhor, nosso Salvador, o único mediador, Jesus. Pedimos, ó Pai, Teu Espírito Santo venha sobre a igreja, com o Teu fogo, venha nos dar sabedoria, discernimento de Espírito, ó Pai, venha dar conhecimento, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, possamos, ó Pai, te adorar com todo o nosso entendimento, todo o nossas forças, ó Pai, te adorar, Jesus Cristo, que Tu és santo, Tu és santo. Clama a Ti, ó Pai, usa, Senhor, não seja eu quem pregue, não seja eu quem fale, mas que o Teu Espírito Santo venha me usar poderosamente essa noite para falar conosco, ó Pai. Eu lhe peço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, o último dia do mês, né, falando sobre sabedoria. Então, a palavra de hoje, vamos falar as 7 colunas da sabedoria. Gostaria que abrisse lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Provérbios 9, 1. As 7 colunas da sabedoria. Aqui, quer acompanhar aqui na tela? Está assim. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. Estamos aqui falando já das 7 colunas, né? Na verdade, sabedoria, o princípio da sabedoria, é um, né? Mas são muito mais que 7. Mas como falou de 7 aqui, vamos falar de 7, né? 7 colunas, as 7 principais, aquelas que eu achei mais importante de passar para a igreja, sobre a sabedoria que nós temos que buscar diante de Deus, a sabedoria que venha nos ajudar, né, a salvação, a nós obtermos a salvação, não só a nossa salvação, mas a todos aqueles que estão ao nosso redor, que venha a edificar a igreja, nos edificar a cada dia, amém? Glória a Deus. Então ele fala sobre a primeira coluna da sabedoria. Qual que é? Na verdade essa é uma, né? Uma só, que a palavra fala assim, lá em Provérbios 1:7, que fala assim, Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então ele está falando aqui em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E lá em Mateus também fala que nós temos que temer, não temos que temer aquele que pode matar o nosso corpo e não pode fazer mais nada, mas temos que temer aquele que pode matar o nosso corpo e ainda lançar nossa alma no inferno. E quem é o único que pode fazer isso? Deus. Temor a Deus, tremor diante de Deus. Pode dizer, ter medo de Deus. Tem algumas versões da Bíblia que falam que é ter medo de Deus. Algumas versões falam medo, outras falam em temor. Mas é praticamente quase a mesma coisa. Mas na verdade a palavra certa seria o temor. Porque não é o fato de ter medo de Deus. Porque nós temos intimidade com Deus. Nós buscamos intimidade com o Senhor todos os dias. Como é que eu tenho intimidade e ter medo ainda de Deus? Né? Mas nós temos que saber que o temor é o princípio de tudo, do conhecimento, sabedoria. E falar em sabedoria, um exemplo, alguém que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria, o estudado, o cientista, aquele que estuda muito, que até ganha muito dinheiro com seus estudos, com seu conhecimento, mas não teme a Deus. Que adianta ter todo o conhecimento do mundo e não temer a Deus? Não adianta nada. Então nós temos todos os dias diante do Senhor e temer e tremer diante de Deus, buscar a intimidade com Deus, mas com reverência, sabendo que Ele é tudo, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Criador deste universo, do céu, da terra, o Criador de todas as coisas, e o Deus tão maravilhoso, né?
aonde o homem perdeu a comunhão com Ele, e tão maravilhoso que Ele é, tão amor de Deus, que Ele foi capaz de enviar o seu Filho único, para vir, e pagar um preço de sangue por nós, naquela cruz. Há um amor que Deus tem por nós, e nós temos só temer a Ele, mas não só temer, tem muitas coisas que temos que fazer. A sabedoria. Qual é o segundo? Segunda coluna, que está lá em Hebreus 12, 14, que é santidade. Hebreus 12, 14, está assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está falando aqui, sem santidade ninguém verá a Deus. Esses três primeiros que eu vou falar aqui, ele é muito importante para a nossa salvação, que é o temor, santidade, ser santo. Jesus falou assim: seja santo assim como eu sou santo. E o Velho Testamento, você vai ver muita passagem do Velho Testamento dizendo, Deus falando: seja santo, seja santo, santo. E como ser santo? Como Deus é santo? Que jeito? Se eu sou um pecador, a essência pecadora está em nós. Nós temos que fazer o quê? Buscar o tremor diante de Deus, arrependimento, buscar em Jesus a nossa santificação, porque nós não conseguimos por nós mesmos, não conseguimos, mas Jesus, a sua maravilhosa, né? Bondade, e Ele pagou o preço por nós. Para quê? Para que nós tivéssemos ser santos através dEle. Jesus, Ele pagou o preço, Ele já pagou, e nós precisamos do que? Arrependimento. É todo dia o arrependimento. Não adianta eu me arrepender uma vez por semana, não, é todo dia. Eu peco todo dia, eu peco com os olhos, peco com o pensamento, peco com minha boca. É várias formas que eu peco. Às vezes eu peco sem querer, às vezes eu dou um automático, está na rua, de repente um automático ali, pequei. Mas eu queria arrependimento, santificação, é santificação todos os dias. E como que eu consigo a santificação? Através daquela palavrinha lá que fala: orai e vigiai, pois não sabia o dia nem a hora. Então, nessa forma que eu me santifico todo momento, orando e vigiando. Como que eu vigio? Vigiar, vigiar, onde é a minha fraqueza? Satanás, ele vai usar as artimanhas dele na nossa fraqueza. Ele conhece a fraqueza de cada um de nós, ele conhece, ele vai usar ali, ele vai atacar ali na tua fraqueza, para você cair. E onde você vai vigiar mais? Onde você é fraco. Se seus olhos te fazem pecar, a palavra fala que você manda arrancar os teus olhos. Arranca ele. Melhor entrar no céu sem os olhos do que ir para o inferno com os olhos. Mas não precisa arrancar os teus olhos, é só vigiar. Vigia seus olhos. A sua mão faz pecar? Vigia a sua mão. A sua boca faz pecar? Vigia a sua boca. Vigia ela. O que você fala? Fala muito palavrão? Pô, na hora de parar de falar palavrão. O que você anda falando? Muita fofoca? Vigia. E ora junto. Orar, que é a oração, e ela nos aproxima de Deus, nos fortalece, para nós não pecarmos. Amém? Glória a Deus. Terceira, está em Efésios 2, 8. Terceira, fé na salvação. Está assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Está falando aqui da graça. O que é a graça? A graça é algo que nós recebemos que nós não merecemos. E Jesus, pela graça, Ele fez algo que nós não merecemos e jamais conseguiríamos. Não há nada que nós podemos fazer para conseguir a salvação. Não existe, não existe. Por mais santo, nem Moisés, nem Daniel,
nem Isaías, nenhum profeta do Velho Testamento, ninguém conseguiria fazer aquilo que Jesus fez. A graça, a morte na cruz, o preço pago por Jesus na cruz. Não tinha o que fazer. O homem, ele se afastou de Deus lá no Éden. O homem perdeu a comunhão com Deus através do pecado. Aí até Jesus vir, né, a palavra assim, é interessante, lá em Provérbios fala assim que o morto, né, o que morreu, o morto, nada sabe, nada vê. Então nós entendemos, aquele que morre, ele está dormindo, assim como fala no Novo Testamento, está dormindo, né? Nós entendemos que ele está guardando o quê? A ressurreição dos mortos. E Jesus, ele veio nesse meio período, pagando esse preço, nos levando à comunhão com Deus novamente, nos conectando com Deus. Então não tinha o que fazer. Jesus, ele pagou o preço, ele fez pela graça. É uma graça imerecida, nós não merecemos essa graça. E agora, qual que é a nossa parte? Nós recebemos a salvação através de Jesus Cristo, através da graça, através do sacrifício de Jesus naquela cruz, do sangue derramado de Jesus naquela cruz. Nós recebemos, pronto. Jesus já fez o que ele queria fazer. Agora, nos cabe a nós agora, pela fé, na salvação, pela fé, nós usarmos o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Aquele que protege a nossa mente, que a salvação está na nossa mente. Porque como que eu creio em Jesus? Através da mente. Como que eu busco Jesus? Através da minha mente. Como que eu oro? Através da minha mente. Como que eu vigio? Através da mente. Então o capacete é o que protege a minha mente. E através da fé, da salvação, crendo em Jesus Cristo, crendo na palavra dele, crendo que ele é o Filho de Deus, que ele veio em carne, sangue nessa terra, pagou o preço por nós, derramando sangue. Eu tenho que crer para me ser salvo. Mas é só isso? Não. Eu preciso obedecer a palavra, obedecer os mandamentos. Jesus deu 2 mandamentos para nós, a maravilha. Dos 10, ele deu só 2. Eu vou ler daqui a pouco esses mandamentos. Mas obedecer é fácil? Não, não é fácil. Porque como nós temos a essência pecadora, a carne, ela grita pelo pecado, porque o pecado é gostoso, o pecado é delicioso, o pecado ele é um manjar, né? Ele atenta, e a carne nossa quer o pecado, é ou não é? Porque quando nós nos afastamos do Senhor, nós afastamos da igreja, nós voltamos para o mundo, para o pecado, porque o pecado é gostoso. Então existe um esforço da nossa parte, de buscar, de entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo, e obedecer, buscar a santidade, que está falando aqui, que é o segunda coluna. Agora a terceira coluna, a fé na salvação, creio que nós conseguimos a salvação através de Jesus, e a obediência à palavra de Deus, através do nosso orar e vigiar. Por que fala em orar e vigiar? Por não saber o dia nem a hora, porque a qualquer momento eu posso ir embora, a qualquer momento eu posso morrer, a qualquer momento o Jesus vai buscar a igreja, o arrebatamento, olha que maravilha. A qualquer momento, se eu não estiver vigiando e orando, eu vou ficar. Porque senão não existiria, né, o calvinismo, né? O calvinismo acredita que você está salvo uma vez, está salvo para sempre. E como assim? Então vão anular algumas coisas da Bíblia, então anular essa parte que fala que orar e vigiar. Não precisa orar e vigiar então, porque eu estou salvo já, não precisa mais, não perco a salvação mais. Mas não, eu preciso vigiar e crer com todo o meu entendimento, todas as minhas forças no Filho de Deus, no nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quarto, está lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6, que é o conhecimento. Conhecimento, olha o que fala aqui. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então está falando aqui do conhecimento. Qual é a diferença de conhecimento e sabedoria? É quase a mesma coisa, né?
mas tem uma grande diferença neles. O que é o conhecimento? Conhecimento, eu já falei aqui uma vez, é você saber que o tomate é uma fruta. Tu não sabe que o tomate é uma fruta? O que é sabedoria? É você não colocar o tomate na salada de fruta. Isso é conhecimento. Eu sei que é uma fruta, vou pôr na salada de fruta, vai estragar a salada de fruta. Então a diferença é muito grande. Como é que eu consigo sabedoria? Sabedoria vem de Deus. É só Deus para te dar sabedoria. Você tem que pedir a Deus, Deus me dá sabedoria. Porque sabedoria é o temor a Deus. Um dia de chegar lá num cientista que tem o conhecimento, sabe tudo, né? Mas será que ele é sábio? Se ele é sábio, você tem medo a Deus, né? Com certeza ele está ganhando muito dinheiro pelo conhecimento que ele tem. Mas se ele não teme a Deus, ele não é sábio. Não é. Porque o sábio é aquele que teme ao Senhor, que teme diante de Deus. Mas é o conhecimento. É Deus também dá o conhecimento? Sim, é Deus. Só que o conhecimento, ele depende mais de quem? De nós. Porque nós temos que buscar o conhecimento. Como que eu adquiro o conhecimento? Lendo a Bíblia, aqui. Como que o povo perecia por falta de conhecimento? Porque eles não buscavam o conhecimento da palavra de Deus. E onde eles erravam. Quando o povo estava em idolatria, estava adorando outros deuses, estava lá adorando o Deus Baal, a Deus Azerá, e milhares de outros deuses que existem até hoje. Por que eles adoravam os deuses? Porque faltava conhecimento de buscar a verdade na palavra. Eles tinham a palavra naquela época, só que eles não tinham, talvez a minoria sabia ler, mas o sacerdote estava ali para isso. A missão dos sacerdotes, dos levitas, era transmitir a palavra de Deus. E até mesmo os levitas, dizemos da palavra de Deus, que até mesmo os levitas eles perdiam, eles esqueciam da palavra de Deus, perecia, através da autoridade que não busca a sabedoria, né? Até mesmo pastores que estão acima do púlpito, às vezes, que não buscam conhecimento, passam a mensagem errada para a igreja. Então isso cabe a cada um de nós buscar o conhecimento. Porque se você não busca conhecimento da palavra de Deus, você não lê este livro aqui, você vai ter que fazer o quê? Acreditar naquele que te prega. Se pregam para você, você tem que acreditar. Eu não conheço a palavra, eu não sei se é verdade, então eu vou ter que acreditar naquele que pregam para mim. Então se eu vou buscar o conhecimento, eu vou saber se estou pregando para mim se está certo ou se está errado, ou eu vou lá conferir se está certo ou se está errado. Aí eu não deixo que ninguém me engane, aí eu deixo de perecer. Até mesmo no Novo Testamento, lá em Mateus fala, tá a parte que fala isso, que o povo eles não buscavam conhecimento, e também perecia. Lá em Mateus fala assim: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. E fala em Mateus: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então o conhecimento nós buscamos através da leitura da palavra de Deus, que é o principal, e não só a palavra de Deus, mas muitas outras coisas. Buscar o conhecimento no geral de tudo. Assim como um médico estuda muito, o que está fazendo? Buscando conhecimento. O cientista buscando conhecimento, o engenheiro está estudando, buscando conhecimento. Todos os estudos, tudo aquilo que você busca é conhecimento. Só que o mais importante, relacionando a palavra de Deus, as 7 colunas da sabedoria, o conhecimento, o que vem da palavra. Amém? Glória a Deus. Quinta coluna, está lá em 2 Crônicas. A Bíblia leu agora há pouco, né? Fez a leitura. 2 Crônicas 7,14. A Bíblia acabou de recitar o versículo aqui, que é a humildade. Vamos ler aqui? Olha que maravilhoso esse versículo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira coisa, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.
Glória a Deus. Então a primeira coisa, se humilhar. Quando nós vamos orar, o que nós fazemos? Primeira coisa que nós fazemos, você que ajoelha, porque uma oração, a princípio, ela tem que ser de joelho. Sabe por quê? Um exemplo. De pé, você conversa com os amigos na rua. Sentado, você conversa com os amigos numa mesa, numa comunhão. Deitado, você conversa com o seu cônjuge no leito. Mas de joelho, você só conversa com Deus. Então, se humilhar, a palavra assim, fala assim: aquele que se humilhar será exaltado. Não é aquele que for humilhado será exaltado, não. Aquele que se humilhar. Então nós temos que nos humilhar diante de Deus plenamente. E também humilhar diante de homens também. Quantas vezes no dia a dia nós vê uma ira sobre nós e a vontade de pegar alguém pelo pescoço? Tem ou não tem? Mas aí é onde vai a humilhação nessa hora, de você engolir seco e se humilhar. Alguém no trânsito fizer um gesto feio para você no trânsito, ou de buzinar para você, e você abençoar aquela pessoa, em vez de você xingar, você subir a ira, sangue para a cabeça, e você falar: oh, Deus te abençoe. Esse é se humilhar diante de homens. Deus, Ele quer isso também, que é o mais difícil, é humilhar perante homens. Mas voltando para a humilhação diante de Deus, a palavra começa falando: aquele que se humilhar e me buscar, né? Aquele que te chama pelo meu nome. Qual que é o nome de Deus? No Velho Testamento era Deus, Jeová, Javé, Yavé. Mas agora no Novo Testamento, Deus tem um nome específico, mudou. Deus agora se chama Yeshua, Jesus. Esse é o nome que tem todo o poder. Aquele que pagou o preço por nós também. Então, se humilhar, aquele que se clamar por nome de Jesus. Porque se você conversa com Deus, você fala com Deus, você chama por Deus, e você não fala o nome de Jesus, nada acontece no mundo espiritual. Nada acontece. Você pode orar o dia inteiro, clamando por Deus. Deus, oh Deus, Deus, Deus me ouve, Deus fala comigo, Deus aqui, e ora o dia inteiro, e você não fala o nome de Jesus, nada acontece. Deus agora tem nome, Jesus. Clame pelo nome de Jesus. Se humilha e fala, e orar sem cessar. Se você não pode estar de joelho naquele momento, espírito de oração. Você está dirigindo, você está indo a algum lugar, você está trabalhando, você está varrendo a casa, você está fazendo qualquer coisa, você está em espírito de oração. O que é? Conectado com Deus. Mas um momento maravilhoso é aquele que você se joelha diante de Deus. Você separa o momento para Deus. Você tem feito isso? É diário? Que tal fazer igual o Daniel? Daniel, 3 vezes por dia ele orava, ele se prostrava diante de Deus 3 vezes por dia. Parece que é pouco, mas não é. Alguém consegue 3 vezes por dia? Você consegue num dia, no segundo dia, no terceiro dia você já falhou, foi 2, no terceiro dia, 4º dia já faz uma vez só. Mas você consegue ficar um mês inteiro, todos os dias, 3 vezes por dia, se humilhar diante de Deus, se humilhar diante de Deus? Se conseguir, é maravilhoso. Faça como Daniel. Tempo de oração, tempo de qualidade. Você ora quanto? 5 minutos? Para começar, para quem nunca orou na vida, tá bom. Mas quanto tempo você está orando? 5 minutos é pouco. 15? Está mais ou menos. Meia hora? Opa, já melhorou. Que tal orar 1 hora por dia? Será que consegue tirar 1 hora por dia para orar? Buscar Deus? 1 horinha por dia. Te garanto, se você conseguir fazer isso durante 1 ano, 1 hora por dia, durante 1 ano, duvido se a tua vida não muda. Você não muda a tua vida, ela muda. E Deus quer que você tire tempo de qualidade com Ele, orar, buscar a face dEle, se converter dos seus maus caminhos.
mudar de direção, deixar os pecadinhos de lado. Eu confesso para você, igreja, eu demorei para deixar alguns pecadinhos, eu demorei. Eu deixei meus os pecados grandes mesmo, depois que eu batizei, passei pelas águas, mudou minha vida. Mas tem uns pecadinhos ali que ficou, deu trabalho para me livrar deles. Graças a Deus eu estou livre deles, estou livre, graças a Deus. Mas eu estou livre, sabe por quê? Pelas misericórdias de Deus. Deus tem misericórdia de mim. E Deus falando comigo, larga isso, para com isso. Até que eu larguei. Santificação, como é que eu santifico se eu tenho um pecadinho que eu não largo dele? E esse pecadinho, sabe que não está me levando para o abismo? Eu estou na igreja, estou buscando Deus, estou aqui. Mas aquele pecadinho que eu não abandono ele por nada. Eu estou deixando de buscar Deus, estou deixando de ser santo. Como Jesus é santo. Jesus é perfeito, Jesus é santo. Como é que eu vou ser santo como Jesus é santo se eu não abandono o meu pecadinho? E aí Deus fala que Ele vai ouvir dos céus, Ele vai ouvir a tua oração e mudar a tua direção. Agora nós vamos orar toda semana, agora vamos orar pela nossa oração, que maravilhoso isso. O Brasil precisa de nossas orações, orar, né? Não precisa ser quarta-feira não, todos os dias, nas suas orações, faz um momento lá para o nosso Brasil, para Deus quebrar todo o principado, potestade que está agindo sobre Brasília, que ali é um principado e potestade gigante ali, agindo sobre Brasília, está havendo sacrifícios e mais sacrifícios para Satanás, para ele agir na nossa nação. Se a igreja não fizer a parte dela de orar pela nossa nação, Satanás vai vencer essa guerra, porque Deus colocou na mão da igreja essa guerra, está nas nossas mãos, de clamar a Deus e fazer o que Ele está mandando aqui, buscar a Deus, arrepender dos caminhos. Mas é a minoria, não tem problema, nem que seja a minoria, mas se a igreja fizer isso, você vai ver como vai mudar a história da nossa nação. O Brasil pode se tornar um país de primeiro mundo, pela igreja. Sabe por que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo? Sabe por que os Estados Unidos é o país o mais poderoso do mundo? E hoje já não está sendo mais? Sabe por quê? Porque os Estados Unidos, muitos anos, ele foi um país cristãos que buscava Deus. Ele foi colonizado por cristãos verdadeiros, por judeus cristãos. E o Brasil, os Estados Unidos se tornou uma potência. Só que infelizmente hoje, eles estão vivendo a apostasia lá. Infelizmente, estão deixando a apostasia tomar conta do povo, abandonando a fé deles. Olha o que está acontecendo com os Estados Unidos. Mas podemos reverter a situação no nosso Brasil, orar, fazer como está falando aqui em 2 Crônicas 11:14, o versículo que o nosso bispo Robson Rovalho usou para colocar o nome dessa nossa terra, ele encerra aqui, que sararei a sua terra, né? E Deus vai sarar a nossa terra, o Brasil, e é agora a vez de sarar a nossa terra, né? Prosperar, começar um grande avivamento sobre a nossa nação, que começa através de você, através de mim, esse grande avivamento. Vamos fazer parte desse grande avivamento, assim como foi o mês de fevereiro, se não me engano, foi o mês que falamos sobre avivamento, deste ano, foi um mês inteiro de campanha sobre avivamento. Então vamos buscar esse avivamento. Esse versículo é importante, nós estamos conectados com esse versículo, se humilhar diante de Deus, converter nossos pecados, converter a direção, abandonar, sermos santos. Amém? Glória a Deus. Sexta coluna da sabedoria está lá em Mateus 6:31 ao 33, que é a visão de eternidade. Visão de eternidade. Vamos ler até 33. Está assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Então, que buscar visão de eternidade. Quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu estou fazendo o quê? Eu estou tendo visão da eternidade. Porque a palavra, se você for ler o contexto desses versículos, está falando que das pessoas que se preocupam com as coisas deste mundo. Será que eu vou conseguir pagar minha conta? E meu salário, será que vai dar esse mês? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou sarar? Será o que é isso? Fica preocupando com as coisas deste mundo, preocupando com o dia de amanhã. Mas Deus fala assim: não preocupe com o dia de amanhã. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas vão serão acrescentadas. Todas essas coisas que eu estou preocupado. Não precisa se preocupar com o dia de amanhã. Deus vai te dar a vestimenta, Deus vai te dar o que comer, Deus vai te dar aquilo que você precisa. Naquela época, na época de Jesus, naquela época, o que eles precisavam para sobreviver? É vestimenta e comida, praticamente quase que só isso, e uma moradia. E hoje não, hoje você precisa de um carro, você precisa de um celular, você precisa de muita coisa, né? Hoje a necessidade nossa é muito maior, né? Muito maior. Precisa fazer um passeio. Mas Deus, Ele sabe daquilo que você precisa, do que nós precisamos. Deus pode te dar riqueza? Pode dar riqueza, sim. Embora a palavra assim, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, né? Mas em seguida ele fala assim: para Deus nada é impossível. Então, você pode desejar? Deseja, mas Deus, em primeiro lugar, a sua vontade, não a minha. Como eu falei, né? Que adianta você ter todo o conhecimento, ganhar o mundo inteiro, e não ter o principal, que é a sabedoria, temor a Deus, perder a sua salvação? Não adianta nada. Então nós temos que ter visão da eternidade, saber tudo aquilo que eu faço nessa terra, tudo que eu faço aqui de bom para Deus, tudo aquilo, quando eu prego o evangelho, quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu me humilho, quando eu ganho uma alma para Jesus, tudo que eu faço para o reino de Deus, eu estou juntando tesouros no céu. Porque não adianta eu ficar rico aqui na terra, ter muita riqueza, vai ficar tudo aqui. Eu vou viver 100 anos, tá? 100 anos, que eu vivo 100 anos. Que adiantou viver 100 anos? E a hora que eu sair daqui foi para a eternidade, eu vou viver uma eternidade. O que é uma eternidade perto de 100 anos? Ou mesmo, o que é 100 anos perto da eternidade, não é mesmo? Daqui para frente é uma eternidade para frente. Então eu preciso ter visão do reino de Deus, saber que isso aqui que eu tenho aqui hoje é passageiro. Que eu vejo assim, hoje eu não vou no culto, eu estou cansado. Hoje eu estou muito cansado, não vou no culto hoje não. Eu falo assim: cara, você tem a eternidade inteira para descansar. Para com isso. Você vai descansar a eternidade inteira. Vai no culto, está cansado, não esquece o cansaço seu. Vai cansado para o culto, vai lá buscar Deus. Busca o reino de Deus em primeiro lugar, sua justiça. Você vai sair de lá do culto restaurado. Você vai sair de lá fortalecido. Essa é a verdade. E a gente sabe disso, mas a gente ignora isso, não é verdade? Eu sei, mas se eu for lá eu vou ser restaurado. Mas eu estou cansado, não vou não. Faz isso. Você não está tendo visão da eternidade. Quando eu entrego as minhas ofertas, meus dias no altar, eu estou dando visão da eternidade. A palavra fala assim, olha que interessante. Deus Ele não quer isso, tá? Mas se você tinha no teu coração, não é um problema nisso. Eu vou entregar tudo que eu tenho, tudo, no altar de Deus. A palavra nos também fala que é para entregar tudo. Igual pediu para o jovem rico lá: entrega tudo, entrega para os pobres, fica sem nada, segue-me. Você está juntando tesouro no céu. Não estou falando para você fazer isso não, tá? Pelo amor de Deus. Mas quando você faz algo para Deus, você entrega, você está tendo visão do reino. Saber que o que você fizer para a eternidade é eterno. Você vai usufruir eternamente daquilo. Você junta tesouros na terra, você junta milhões e milhões de dinheiro. E você fala assim: agora você vai usufruir desses milhões para a eternidade. Mas não é assim. Não, aqui na terra não. Mas quando você faz para o reino, Deus está juntando tesouros para você lá no céu, lá no reino dele. Você acha que todo mundo vai ser igual lá no reino de Deus? Não vai ser não. Todo mundo chegar no céu, todo mundo igualzinho, todo mundo vai ser a mesma coisa. Não vai ser não, porque a palavra é muito bem clara sobre isso. A palavra fala de galardão, prêmio, galardão. E tudo aquilo que você faz para o reino de Deus,
você faz a obra do Senhor, você está juntando um galardão no céu, vai ter um julgamento, todos nós passaremos para o julgamento, muitos para a condenação eterna, e alguns para receber o galardão. Olha o que eu falei, muitos para a condenação e alguns para o galardão, mas todos passaremos pelo julgamento. Por que eu estou falando muitos? Porque a palavra diz que, por mais numeroso que seja o povo de Israel, somente alguns serão salvos, ou o remanescente será salvo. A porta é estreita, não é mesmo? Olha quantas cadeiras vazias tem aqui. Era para estar cheia essa igreja? Era para estar cheia. Infelizmente, a porta é estreita. Graças a Deus por você estar aqui. Agora, você quer um galardão? Você quer um galardão maravilhoso lá no céu? Preencha essa cadeira, está ao teu lado aí, com alguém. Não é fácil não, né? Ganhar uma alma para Jesus, trazer para a igreja é fácil. Mas duro é permanecer na igreja, né? Quantos visitantes nós temos aqui? Toda semana. Quantos permanecem? Não é fácil. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos a visão, né? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Aí, é simples. Ganha primeiro, consolida depois, mantém um contato com a pessoa, faça ela se sentir importante, até que se você ganha ela para você, depois você ganha a pessoa para você, aí você ganha ela para Jesus, aí depois você ganha ela para Jesus, aí você ganha ela para a igreja, aí você ganha ela para a igreja, aí depois é só treinar ela e enviar ela, porque ela é um pastor, é a missão de todos nós. Pode ser não ser pastor, mas se você tem a missão de pregar a palavra, você tem. Todos nós temos a missão de pregar a palavra. Todos, amém? Glória a Deus. Visão de eternidade. E o sétima coluna da sabedoria, está lá em Mateus 22, no versículo 37 a 40, que é o amor. Vamos ler aqui. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 40. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Como eu falei no começo, Jesus, ele não aboliu os 10 mandamentos, né? Mas ele transformou os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Foram os 2 mandamentos que Jesus pregou. Ele falou de um outro, falou sim, mas ele pagou esses dois aqui, você cumprindo esses 2, você está cumprindo o restante dos mandamentos. Que primeiro mandamento, amar a Deus, primeira coisa, amar a Deus, com todo o teu entendimento, todas as tuas forças, todo o teu conhecimento, com tudo que você tem, amar a Deus com tudo. E a palavra diz que quem ama a Deus, quem que ama a Deus? Charles sabe. Quem que ama a Deus? Aquele que obedece. Alguém falou, eu não sei quem. Se você não obedece a Deus, você não ama a Deus. A palavra diz isso. Uma criança até 12 anos, não dá um desconto, porque a criança ela não tem totalmente entendimento, mas a partir de 12 anos, a criança ela sabe o que é o amor, o que é certo, o que é errado. E como é que a criança ama os pais? Quando ele obedece aos pais. Aí fala assim, a criança fala, eu amo meus pais, eu amo minha mãe, meu pai, mas se na hora do pai, né, dar uma orientação, ela não obedece. Mas cadê o amor? Não obedece os pais, não ama nada. Que se amasse, obedecia os pais. E Deus a mesma coisa. Deus fala assim: se você me ama, então obedeça. Então guarda os meus mandamentos. Guarda. Aqui, esse livro aqui, ó. Buscar o conhecimento, para nós não perecermos. E obedecer não adianta nada eu conhecer. Quantas pessoas conhecem a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem, como está aqui. Fica tentando adaptar a Bíblia aos seus prazeres, aquilo que eu acho, sabe, o achismo.
Ele acha que é, mas ele acha e ainda fala assim, e dá certeza que é aquilo ainda, naquele achismo dele, adaptando a palavra naquilo que ele acha. Ou até mesmo, vou falar até umas coisas aqui, né? Não sei se eu devo falar. Não sei se vocês querem ouvir, né? Eu sei que vocês querem ouvir. Ter somente este livro como regra de fé. Como regra de fé e prática. Somente as Escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque existe por aí muitos livros ditando regras. E se for ver esses livros, todos eles não baixam com o outro. Cada crença passa um livro de regras. E eles fazem o quê? Eles obedecem o livro de regras para depois obedecer a palavra de Deus. Quer dizer, este livro acima da palavra de Deus. Aí que está o erro. Mas obedeço o quê? Obedeço o livro ou obedeço a palavra de Deus? Um exemplo, os Mormons, tem um livro lá, o livro dos Mormons. Joseph Smith, ele escreveu um livro, lá tem as regras, faça isso, isso e isso, não faça isso, não faça isso, faça isso, isso. Ele escreveu, e eles obedecem o quê? O livro dos Mormons. Mas e a palavra de Deus? Depois ele obedece aqui. Aí eles pegam esse livro aqui e encaixam no livro dos Mormons. Porque não pegam o livro dos Mormons, porque não tem como encaixar o livro dos Mormons na palavra de Deus, não tem jeito. Eles pegam ao contrário, encaixam. Está vendo como é que é? Eu estou obedecendo a quem? Eu estou obedecendo ao livro dos Mormons, o Joseph Smith, ou eu estou obedecendo a Deus? Eu estou obedecendo o Joseph Smith, que escreveu o livro. E isso estou falando de um, tá? Então vários mandamentos, homens, ou de anjos, né? Que a palavra, todos esses livros, praticamente, a maioria deles foram escritos por visões de anjo. Anjo que desceu não, subiu, né? Anjo que subiu e veio, transformou num anjo de luz, né? E pregou um evangelho diferente. O apóstolo Paulo já falou, o apóstolo Paulo falou lá, nem que um anjo do céu venha e te prega um evangelho diferente daquele que eu estou te pregando, seja amaldiçoado. Então se vê um anjo pregar, você esquece o anjo não prega a palavra. Então não tem que obedecer ao mandamento que foi pregado pelo anjo, porque na verdade o anjo é um anjo caído, né? Porque jamais o anjo de Deus viria fazer isso, jamais o anjo de Deus faria isso. O anjo de Deus, ele vem trazer respostas de oração, ele vem trazer profecias, mas pregar a palavra, jamais. Anjo que prega a palavra é anjo do abismo, anjo do inferno, que vem e transforma em anjo de luz para enganar, como fala lá em 2 Coríntios 11:14. Pois Satanás transfigura em anjo de luz para enganar os seus. Então, obedecer em amor, prova que você ama a Deus, obedeça os mandamentos. E depois fala assim, o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Fica assim, pronto, maravilhoso. Você quer que alguém te roube? Não roube. Você quer que alguém te maltrate? Não maltrate. Você quer que alguém faça o bem para você? Faça o bem. Então o amor que você tem por você mesmo, tem para o próximo. Então se você tem esse amor, muda, fica maravilhoso, porque é só coisa boa. Vamos amar o próximo, ajudar. Se você está passando necessidade, você não gostaria que te ajudasse? Então veja quem está passando necessidade, vai lá e ajuda ele também. Embora quando você estiver passando necessidade, talvez ninguém vai te ajudar, mas não importa, o importante é você fazer aquilo que você gostaria que fizesse para você. Isso é o amor ao próximo, amor. E a palavra fala lá em Coríntios, 1 Coríntios, fala assim que o amor tudo suporta, tudo o amor suporta. Eu estou se referindo ao sofrimento, porque quando você ama, você não se importa com o sofrimento. Eu estou sofrendo, não importa, eu amo, eu continuo amando. Se você não ama, você não suporta o sofrimento. Primeira batalha que você tiver, a dor que você passar, você já abandona o barco. Se você ama, você suporta a dor. O apóstolo Paulo, por que ele sofreu tanto? O apóstolo Paulo sofreu demais, perseguição, apedrejamento, náufrago. Ele fala lá o tanto, e até o ponto de ele ser preso, né? E ele ser levado à decapitação, porque a morte dele foi decapitado. É amor, porque ele poderia ter abandonado o barco, poderia? Não, mas ele amava. Ele amou quem? A igreja. Ele amou a igreja a ponto de se morrer por ela.
Assim como Jesus Cristo morreu por nós, pela igreja, também os apóstolos também tinham um amor tão grande que eles estavam dispostos a morrer pela igreja. E todos aqui morreram, com exceção de apóstolo João, que é o único que teve morte natural. Então esse amor, só ver as cartas de Paulo, falar o quanto ele amava a igreja, ao ponto de suportar todo o sofrimento que ele teve. E você e eu, estamos dispostos a amar ao ponto de sofrer e não desistir, continuar sofrendo por amor? Então, até o ponto de nós entregar nossa vida pelo próximo, ou pelo Evangelho? Está disposto a morrer por Cristo? Você ama Cristo? Está disposto a morrer por Ele, assim como Ele morreu por você? Esteja disposto. Talvez você não precisa morrer por Cristo, mas se for preciso, nós temos que esperar. Cremos que nós temos o melhor, certo? Mas temos que estar preparados para o pior. Eu creio muito, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Creio muito, vivendo os fim dos tempos. E a palavra, vai ver o que vai acontecer nos fim dos tempos. A perseguição, está acontecendo as perseguições. A Nicarágua, agora, está sabendo o que aconteceu na Nicarágua, essa semana? O governo lá expulsou todos os padres e as freiras do país. Todos os padres e as freiras foram expulsos do país. Com certeza os pastores também. Olha a perseguição que está tendo lá. Colômbia, mesma coisa, está acontecendo agora. Está começando agora, mesma coisa. E vai ver, hein? China, saiu a lei agora, que você não pode compartilhar nada religioso, a não ser que você tenha permissão para isso. Você acha que algum pastor, algum crente vai ter permissão para compartilhar algo na internet? Nunca. E muitos outros países aí começaram a perseguição. No Brasil, estamos no paraíso ainda. Em nome de Jesus vamos estar, porque nós vamos orar para a nossa nação. Vamos levantar um clamor para a nossa nação, para o avivamento sobre a nossa nação. E o nosso Brasil não vai ter isso, em nome de Jesus. Depende da igreja. Mas esteja preparado para o pior. Vamos amar o próximo, amar a igreja do Senhor. E amar em primeiro lugar ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele pagou um alto preço por nós. Imagina o preço que Jesus pagou por você e por mim, naquela cruz, deixando a sua glória, o seu reino, para morrer na cruz. Ficou 3 horas pendurado numa cruz, em agonia, por amor. Amém, igreja? Convido a igreja a estar de pé. Glória a Deus. Possamos estar todos os dias a abrir nossos olhos de manhã, entregar nossa vida ao Senhor Jesus, com temor, tremor, buscando a santidade, se humilhar diante de Deus, amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, amar o próximo a nós mesmos. Todos os dias estamos dispostos a fazer isso, vigiar, orar, clamar, amar o próximo, buscar a salvação do próximo, trazer ele para a presença de Deus na igreja. Nós precisamos da igreja. Apóstolo Paulo, os apóstolos, todos eles, a missão deles era que abrir igreja. Por que tinha que abrir igreja? Porque nós precisamos um do outro, nós precisamos estar unidos, comunidade, um fortalecendo o outro. Nós apoiamos um no outro para nós caminharmos rumo à eternidade. Sozinho nós não conseguimos. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo. Será que você consegue sozinho caminhar até rumo à eternidade? Eu acho difícil. Então aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Nós humilharmos diante de Deus, buscar o Senhor, de trazer almas para cá, para conhecer Jesus, de pregar o Evangelho, fazermos a obra, de nós ofertarmos. Aqui é o lugar, a igreja, não 4 paredes, não, 4 paredes não, nós, a união, em nome de Jesus. Eu queria fazer um convite a vocês, igreja, você renovar a aliança com o Senhor hoje, em buscar essas 4 colunas da sabedoria, 7 colunas da sabedoria, uma aliança com o Senhor,
Venha até a frente. Venha renovar a aliança do Senhor aqui na frente. Venha até o altar. Convida a igreja, venha até o altar. Renova a sua aliança com o Senhor. De buscar o Senhor todo dia, afasta o Senhor, se humilhar diante dEle. O único Deus, nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor Jesus, eis aqui, Senhor Jesus, a sua noiva, Senhor Jesus. Apresenta a Ti, Senhor, a sua noiva, a sua esposa imaculada, Senhor. Imaculada, sem defeito. Esposa perfeita. A igreja. Só possa vir buscar a Tua igreja, Senhor Jesus. Busca a sua igreja aqui, Senhor Jesus. Nós renovamos a nossa aliança com o Senhor Jesus. Nós renovamos a nossa aliança neste momento com o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor pagou o preço por nós, pela sua graça. Nossa, a graça é imerecida. Porque nós não podemos fazer nada, o Senhor fez por nós. E nós temos só que humilhar diante de Ti, Jesus. Nos arrependermos dos nossos pecados. Oh Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Nós Te amamos, Senhor Jesus. Nós Te amamos mais que tudo nessa terra, Senhor Jesus. Nós Te amamos mais que tudo nessa terra, Senhor Jesus Cristo. Oh Senhor Jesus, eis aqui, Senhor. Vem com o Teu fogo sobre a Tua igreja. Vem com o Teu fogo. Desce o Teu fogo. Queima, queima, Espírito Santo. Queima, queima. Queima toda a palha, toda a palha, toda a madeira, todo o feno. Queima tudo, Senhor. E purifica a sua prata, purifica o ouro, purifica as pedras preciosas, Senhor. Purifica, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus.